Em nosso estudo de hoje, a lição 95 do livro Palavras da Vida Eterna, Aprendendo. Tomai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantir a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxa de maior sofrimento nas grades da culpa. Mais uma vez, a gente precisa entender uma coisa. No mundo de expiações e provas como o nosso, não existe espíritos perfeitos. Todos nós temos uma dificuldade enorme com o Evangelho. Mas aí o que acontece? A gente começa a entrar naquela fase de disciplina do estudo do Evangelho e, no primeiro momento, até o Espírito de verdade mesmo, para falar para a gente, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espírita, instruí-vos, eis o segundo. Instrução. Por que instrução? A instrução ela precede a prática, não tem jeito. A gente está acostumado a fazer uma coisa, de repente a gente estuda que aquilo é errado, que se deve proceder de uma outra maneira e agora a gente começa a praticar de uma outra maneira. E a verdade é que se a gente deixar que entregue os nossos impulsos, aos nossos instintos, a gente vai estar aí praticando, ou melhor, não praticando o Evangelho a todo momento. Então o que ele vem falar para a gente? A gente tem que se tornar praticante da palavra e não somente ouvinte. Porque a gente vai perceber o seguinte, ele fala até uma coisa aqui interessante, né, que aqueles que se decidem por fazer palestra, fazer estudos, a gente vai fazer às vezes o mesmo estudo, o mesmo tema, em 5 lugares diferentes, e quando vai começar a fazer o nosso estudo, a gente faz aquela nossa prece fervorosa, pedindo a Deus e aos bons espíritos para que nos conduzam, para que a gente não fale aquilo que a gente quer falar, né? Que a gente não deixe o ego tomar conta, mas que a gente fale aquilo que seja necessário falar. E aí você vai perceber o seguinte, com o mesmo tema serão 5 palestras completamente diferentes. E vai ser muito comum você encontrar também nos círculos religiosos, aquela pessoa que, por exemplo, vai a um culto lá da igreja protestante, aí depois ele volta para casa falando, meu Deus, aquela palavra foi abençoada, ela foi para mim. Ou então vai numa igreja católica e fala, o padre estava muito inspirado, eu precisava ouvir aquilo. Ou então o palestrante espírita também vai estar falando a mesma coisa, acontecendo a mesma coisa com ele. E muitas das vezes, nem vindo da boca de pessoas que estão dedicadas à religião, não. Às vezes vem do seu amigo, vem de alguém que está aqui muito próximo. O que acontece? Ele fala aqui, cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as palavras, as verdades do Evangelho, não admita que é o acaso. Gente, não é o acaso, não. Se a gente pudesse observar, né, os espíritos eles estão trabalhando assim, junto com a gente, falando, peraí, agora ele precisa ouvir isso. E quando ele ouvir isso, eu vou aqui também trabalhar de uma maneira que ele dê atenção àquilo que está sendo ouvido. Então você, de repente, parece que tem um insight, você tem aquela coisa, para tudo para prestar atenção. E você presta atenção somente naquela frase. Às vezes uma preleção de 1 hora, 1h30, 2 horas. Uma frase que você precisava ouvir, naquele momento parece que tudo cala dentro de você. A antena aqui, ela
passa a ter um poder maior e você capta aquela mensagem, presta atenção naquela mensagem. Gente, para isso acontecer, está tendo todo um trabalho espiritual, que aí cada religião vai chamar de um nome. Umas vão dizer que foi o Espírito Santo, outras vão dizer que foi o próprio Jesus, outras vão dizer que foram os guias. Cada religião vai dar um nome. Não interessa o nome que dê. O que interessa é que está tendo uma intervenção ali para poder fazer com que aquela mensagem chegue até você. E quando essa mensagem chega, ela está começando a te cobrar aqui uma mudança de postura, um comportamento novo, porque daqui a pouco a vida vai te testar. E o Emmanuel, ele, de maneira magistral, mais uma vez, ele fala, gente, a pessoa que está estudando medicina, daqui a pouco ele vai ser testado, ele não fica só na teoria, não. Daqui a pouco o que vai acontecer? Vai ter paciente para ele curar. Vai ter gente aparecendo num determinado momento para ele aliviar a dor, e vai ser aquelas coisas de surpresa mesmo, que pega a gente de surpresa. Depois ele fala a engenharia, ele também é uma coisa, vai aplicar a técnica dele para construir, né, tudo aqui na terra. Então ele fala do tecelão, vai estudar tudo sobre os fios, contabilidade. A gente fica na teoria para daqui a pouco, quando aparecer uma situação na prática, a gente está preparado para resolver. Por isso que a gente até, né, aconselha muito as pessoas que saiam do ostracismo, saiam da inércia e vamos praticar, mesmo que ainda de maneira tímida ou de maneira equivocada, mas vamos procurar iniciar a prática para a gente poder estar aprendendo o mais rápido possível, para a gente poder estar se colocando na mão desses espíritos, porque é exatamente dessa maneira que vai acontecer, gente. A gente vai ter uma conversa informal e de repente fala uma coisa para a pessoa. E aí aquela pessoa vira, gente, eu estava vivendo um momento assim e era aquilo que eu precisava ouvir. Aquela mensagem, né, veio confirmando o que eu já tinha visto antes e vem por intuição. Então também é interessante a gente estar usando, né, o recurso da prece, e quando está usando o recurso da prece, a gente se colocar mesmo e falar, olha, eu queria muito pedir nesse momento, se eu pudesse ser usado por instrumento, como instrumento na mão de um desses espíritos amigos, eu estou aqui à disposição, pode usar à vontade, me ajuda aqui para ajudar também as pessoas, para que eu possa também estar dando uma utilidade à minha vida. E isso vai começar a acontecer com uma certa frequência. É até interessante, eu me lembro de uma vez, eu assistindo uma amiga, ela dirige uma casa espírita que o trabalho fim daquela casa é atender os moradores de rua, né? A gente não gosta nem de usar muito esse nome, né? Mas é para a gente poder entender, moradores de rua. E como é que é o trabalho deles lá? Todo domingo eles recebem as pessoas para cortar cabelo, fazer barba, tomar banho, para dar roupa nova, para a pessoa ter um almoço lá, que meio-dia, 1h, né, começa a almoçar, né? E é muito grande a procura. E além disso, eles também vão à rua entregar quentinha durante a semana, dividem em vários grupos. Até onde eu vi, se não mudou nada, 6 grupos. Cada um vai para um canto da cidade. Aqui, todas as cidades, bairros aqui do Rio de Janeiro, né? Então, o que acontece? Ela estava me contando uma vez que se ela sair para ir no mercado fazer compras, se ela for, né, no banco resolver um problema, ela já percebeu que quem está morando na rua normalmente se levanta para pedir alguma coisa, vai na direção dela. Aí ela ficava assim, pô, mas será que é isso que me persegue? Tem gente que pensa assim, pô, mas eu estava no trabalho aqui. Falou, não, gente, é porque os espíritos estão vendo que ali ela pode ser usada como instrumento. Então, até quem está do lado do morador de rua ali, né, no momento, vai intuir aquela pessoa, procurar você, porque você é a pessoa que está pronta para ajudá-lo. Então, a gente pode servir de instrumento o tempo todo na mão das pessoas. Mas ele vem chamar a nossa atenção aqui, principalmente para que a gente também não seja só o ouvinte, a gente seja também o praticante. E quando fala do praticante, a gente não tem que ficar assim, martirizando, triste, porque a gente ainda não pratica tanto. Não, a gente tem que reforçar o estudo, fazer da nossa vida laboratório, ter a dose certa do auto-perdão, para que ela também não se transforme em comodismo, e a gente vai a acertos e erros, daqui a pouco tem mais acertos do que erros, daqui a pouco tem muito mais acerto do que erro, até que chegar uma hora que, nesse ponto pelo menos, a gente não erra mais. Mas como são várias disciplinas, né, não erro mais nessa disciplina, tem outras para poder ainda aprender. E a vida aqui na Terra é dessa maneira. Então por isso que o chamado de Tiago é sempre útil e sempre perfeito para a gente. Estamos estudando? Estamos firmes, mas não vamos ser só estudantes, não.
Vamos praticar aquilo que a gente estuda também, pelo menos tomar iniciativa e observar o que acontece. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.